Bom dia, amigos, bom dia, amigas, bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Ou então, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiverem vendo este material. Nosso Notícias Comentadas de hoje, abordando, claro, os principais destaques, ou até mesmo aquilo que não necessariamente foi destaque, mas queremos abordar, queremos citar aqui na nossa programação diária, na nossa programação local. Então é isso. Notícias comentadas com este que vos fala, André Bom Tempo, nesta semana que completaremos um ano. Um ano aí de mesa de debates, de tudo um pouco. Canal idealizado por mim e por Guilherme de Almeida Soares, meu colega, amigo, cientista social, e que está aí dando o sangue, né? Por todo esse nosso trabalho, por todo esse nosso desempenho. Fico feliz aí com todas essas realizações, com todo esse momento que nós estamos vivendo e celebrando, apesar, claro, de ainda termos as perspectivas não muito otimistas com relação à pandemia, à situação do país, mas, por outro lado, temos que também ter perseverança, confiança, fé, antes de tudo, que as coisas vão de melhorar. Ele já tomou a primeira dose da vacina, como havia dito no meu último programa, e logo logo tomará a segunda. E pela previsão do governo do estado de São Paulo, estado, caso você esteja assistindo a gente aí de fora, é o estado onde a gente reside, né? São José dos Campos. Então, logo logo estaremos aí vacinados. Eu provavelmente devo tomar a minha primeira dose agora no mês de setembro, segundo consta com relação à programação do Estado, aí do senhor João Dória. João Dória, aliás, que foi flagrado lá tomando um solzinho, aquela coisa boa e toda. É isso que eu falo, né, gente? Eu não estou confinado em casa, como dizem, como alguns gostariam que nós estivéssemos. Estou tomando todos os cuidados, saio na rua para fazer aquilo que eu realmente preciso fazer. Estou com álcool gel, álcool líquido, a máscara, né? Evidentemente, e também evitando o contato direto, não ficar abraçando a pessoa, aproximando, procurar estar pelo menos 1 metro de distância. E claro, quando vou ao encontro de algum amigo, algum colega, eu sei também que são pessoas que estão de uma forma geral se cuidando, se precavendo, não estão abusando, não são pessoas festeiras, não são pessoas baladeiras, são pessoas divertidas, pessoas que vivem a vida como outras quaisquer, mas que estão procurando também respeitar esse momento de pandemia, procurando também evitar problemas aí para si próprios e para os seus semelhantes. E como ia dizendo, o João Dória então aí flagrado, né? Eu não vou aqui ficar tecendo críticas. Eu só acho que um governante, um líder, querendo ou não, ele precisa dar o exemplo. Ele precisava ser um pouco mais comedido nesse atual momento, já que criticam tanto e com razão o presidente da República. A mesma coisa, ao meu ver, os governadores também, prefeitos, quem quer que seja, dentro do possível, deveriam também respeitar. E falando em governadores,
Ô estado do Amazonas, tá complicado aí a situação. O Amazonas eu tenho um grande carinho, mesmo que indiretamente, pois meu pai, para quem não sabe, fez sua faculdade de medicina lá nos anos 70, morou em Manaus, conheceu um pouco da nossa grande Amazônia, do nosso grande e imponente estado. Fora toda a cultura, a tradição, a gastronomia, é um povo muito rico. Parintins, a bela Parintins, eu particularmente tô até de vermelho aqui, né? Sou boi garantido, com todo respeito ao caprichoso, o boi azul, mas eu sou da turma aí do boi garantido lá do Festival de Parintins. E esse belo estado do Amazonas, para além da crise da pandemia, tudo que a gente viu nos últimos tempos, a falta de oxigênio, os vai não vai do Ministério da Saúde, fora os problemas administrativos do próprio estado com relação à pandemia, agora a gente infelizmente ver aí a situação que eles estão enfrentando com relação à criminalidade. A gente sabe como é o fator das facções criminosas, dos vários líderes ou organizadores dessas facções que partiram aqui do Sudeste e foram levados para presídios distantes, como por exemplo lá na região de Manaus, e acabaram, né? A gente sabe como é a questão do cárcere privado no Brasil, e ao invés de recuperar a pessoa, aquilo acabou se transformando num verdadeiro polo, assim como lá tem a Zona Franca de Manaus, um polo industrial, um polo comercial. Infelizmente, o Amazonas hoje também virou um polo de criminosos devido a essa transação da bandidagem, devido a esse deslocamento aí da bandidagem, que ali vendo uma parcela da população periférica, uma parcela da população excluída, sem a presença do Estado, com todos os tipos de mazela possíveis, encontrou caminhos um tanto quanto fáceis, um tanto quanto permissíveis para atuarem, e já que o Estado não atua da forma adequada, então a gente faz os nossos serviços, cria aqui o nosso exército, né? As nossas forças paramilitares, vamos chamar assim, e o Amazonas então padece aí dessa situação que nós estamos vendo, para além, é claro, das chuvas. É claro que sabemos que é uma região que chove muito, região amazônica, rios com leitos voluptuosos, mas atingiu, apesar das previsões, atingiu níveis alarmantes, extremamente perigosos e até mesmo nunca vistos por muitos nas últimas décadas, o que assustou consideravelmente a população. E apesar do planejamento, apesar de já se saber, claro que eu não estou querendo aqui comparar, mas assim como no Japão tem todo um esquema, toda uma inteligência, toda uma administração para essas situações de risco, e já se faz todo um mapeamento de quando vai ter as maremotos, terremotos, etc. Aqui no Amazonas também não deveria ser diferente. Uma região, uma sociedade construída, erguida sobre rios caudalosos, você deveria também ter todo esse mapeamento. Até existe, né? Não estou aqui desconsiderando o competente trabalho das forças civis, da defesa civil, do Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes nesse sentido,
mas faltou mais mão do governo estadual com relação a esses cuidados, e não posso aqui falar especificamente das prefeituras, mas a gente sabe, infelizmente, que quando essas situações de calamidade ocorrem, geralmente, para não dizer sempre, é o mais pobre que acaba sentindo na pele, que acaba sofrendo consideravelmente. Então, toda a nossa solidariedade ao estado do Amazonas. Também falar aqui sobre, já que falamos do estado do Amazonas e o problema do oxigênio, a CPI da Covid-19 continua aí investigando, fazendo todas as abordagens necessárias. Eu, sinceramente, vou confessar que eu tenho acompanhado mais aquele geralzão para ter uma noção aí do que está acontecendo. Porque acompanhar a CPI como um todo, eu vejo gente falando aí que é divertido, que dá risada, que isso, que aquilo, mas eu sinceramente não tenho gostado muito não. Primeiro porque tem outras coisas também para estar se fazendo, e outras porque eu não tenho visto nada muito além do famoso Fla-Flu. Basicamente, a CPI está mostrando para os bolsonaristas que o Bolsonaro está certo e para os antibolsonaristas que o Bolsonaro está errado. A questão é quem você vai convencer mais da população. O grande ponto, no final das contas, é: nós temos mais bolsonaristas ou mais antibolsonaristas? Se nós tivermos mais antibolsonaristas, com aquilo que a CPI vem revelando, vem mostrando, vem trazendo, a gente derruba o presidente. Se for o contrário, o presidente assim se mantém. Por isso que eu não acredito nem que a CPI da Covid vai conseguir formalizar um impeachment ou mesmo uma punição, algo assim mais grave, pelo menos por enquanto. Mas claro que ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita turbulência aí para ser devidamente analisada. Mas com relação à CPI da Covid, o que eu tinha para trazer até o momento era basicamente isso. E ainda na pegada da Covid-19 no Brasil, teremos então a realização da Copa América. E apesar de protestos e diz que me diz, a seleção brasileira acabou compactuando, os jogadores acabaram compactuando, apesar de toda a leva de críticas, de ressalvas, mas apoiarão, né? Ganharão aí o seu gordinho salário e, claro, vão fazer o futebol que sabem fazer. É... Eu não vou aqui ficar repetindo que já tem tantos e pessoas com muito mais cacife, capacidade do que eu para falar com relação a futebol, como por exemplo o Casagrande. Leiam aí o que ele andou dizendo, andou escrevendo, mas é como alguns disseram, nada de novo no front. Eu sinceramente não esperava nada diferente com relação à atual seleção brasileira. É bom frisar. Primeiro porque a seleção brasileira, com todo respeito aos que não são exatamente esse perfil, mas você pega aí o Neymar, o Gabigol, entre outros jogadores celebridades ou celebridades jogadoras, é uma questão delicada, uma questão de você ser uma estrela, de você ganhar o seu dinheiro, você se exibir, você ter todo um cuidado com a imagem, você ter todo um cuidado com os seus patrocinadores. E a grande questão política, a grande questão mais ardente
não está sendo aí devidamente falada, devidamente tratada. Os jogadores, na verdade, acabaram aí colocando panos quentes, isso sim. Uma grande questão que levanta, e aqui eu quero fazer jus àqueles que estão xingando tanto, é, eu, na verdade, você é contra a Copa América? Mas e os outros jogos? Eu sou contra a realização de todos os jogos, vou ser bem sincero. É, eu não vou aqui entrar no ponto de, eu gosto ou não gosto de futebol. Não, eu até gosto. Tanto é que estou assistindo aí os jogos da seleção, mas independente do meu gosto pessoal com o futebol, eu acho que não deveria estar sendo realizado nenhum campeonato. Pelo menos esse ano, pelo menos até o final desse ano, com essa andança, com essa questão das vacinações, mas está fazendo teste ali, teste acolá. Teste e teste rápido, principalmente, não quer dizer muita coisa não, meu amigo e minha amiga. Mas o ideal seria a gente não ter campeonatos, nem que fosse a Copa América ou até mesmo o futebolzinho da esquina lá, que querendo ou não reúne os jogadores, eles estão em intenso contato, fora quando tem as brigas, as discussões. Você acha que mesmo sem querer não tem as chamadas guspidelas na cara um do outro? Mas fizeram teste. Repito, isso não quer dizer muita coisa. Ainda assim, a gente precisa de todos esses cuidados. Agora, você além de tudo isso, ainda trazer a Copa América, trazer delegações estrangeiras e tudo mais para realizarem os jogos aqui, é claro, já que está trazendo, então que mantenham todos os cuidados, mantenham todas lembrem-se, né, que a gente ainda vive num país com uma situação crítica com relação à Covid-19. Então, o que a gente pede é respeito, parcimônia, às questões sanitárias e o devido lembrete de tudo o que está ocorrendo. Agora, se for para além do campeonato que já existe, ainda ter mais um, a Copa América no caso, e começar a várzea, vir jogador, delegação de fora, jornalistas de fora, e aí, oba, estamos no Brasil, oba, oba, vai na casa da mãe então. Porque eu repito, aqui já tá ruim a situação. Ainda vai vir ajudar a piorar? Então a gente pede pelo menos um pouco de ética, um pouco de respeito nesse sentido, que já que se aprovou algo que não era a princípio positivo, você ainda vai fazer por onde piorar a situação, também não dá. Então tá aí dado o recado e o que eu tinha que falar de Copa América. E com relação agora às eleições no Peru, pessoal falando aí que a extrema esquerda venceu no Peru, uhul, revolução no Peru. Calma, calma, né? Não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Eu particularmente tenho minhas ressalvas quando o pessoal fala em extrema esquerda e extrema esquerda ganhando eleição. Já começa que para ganhar a eleição eu já duvido. Ultimamente eu já tenho um pé atrás quando falam extrema esquerda e ganhar a eleição. Porque se ganhou a eleição é porque não é de extrema esquerda. Claro que isso a gente pode abrir por uma discussão, a gente pode abrir por um debate, né? Afinal de contas, o canal se chama Mesa de Debates.
mas eu tenho um pé atrás com esse discurso. Eu não estou dizendo aqui que o candidato de esquerda lá do Peru é um traidor, não estou falando nada disso. Mas a gente sabe como a coisa mais ou menos funciona. Claro que apesar de terem linhas um pouco distintas, históricos um pouco distintos, é só ver a questão com o Lula, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Claro que, apesar de ter feito relativamente um ótimo governo, mas a gente sabe também das parcerias, das uniões infelizes com setores do centro, com setores da direita clássica, toda aquela união esquisita, principalmente para a base, e que acabou resultando em tragédias por outro lado, vide o atual momento pelo qual estamos passando. E a esquerda acabou perdendo muito da sua representatividade, apesar de ainda muito influente, sofreu vários golpes e acabou criando pequenos monstrinhos aí. Não estou dizendo que o mesmo vai acontecer no Peru, até porque lá é um país até com situações diferentes e a guerrilha armada ainda se instala por lá. Apesar de enfraquecida, caçada, vocês devem se lembrar do famoso Sendero Luminoso. Para além do Sendero Luminoso, também temos outros grupos guerrilheiros de esquerda que, aliás, disputam entre si. E agora, apesar da direita e da extrema-direita derrotados no Peru, um país que há muito tempo vinha tendo um histórico de governos mais reacionários, a depois, com a influência do lulopetismo na América Latina, a coisa começou a mudar um pouco e agora temos um candidato que a imprensa apresenta como sendo de extrema esquerda. Eu tenho o pé atrás com esse termo e tenho o pé atrás também com o próprio futuro presidente. Eu, sinceramente, eu não estou dizendo que ele vai fazer um mau governo, eu não estou dizendo que ele é corrupto, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que eu sinto que vai haver mais ou menos aquilo que se viu com o PT aqui no Brasil. Não faço aí nenhuma comemoração no sentido, ó, agora vai ter a revolução no Peru. Eu, sinceramente, não observo dessa forma. Mas podemos chamar aí, né, conversar com entendidos sobre a política latino-americana, sobre a política no Peru, para ver como traçarmos algumas perspectivas para o país e o que aguardar da política do novo presidente. O, o caso principal, e que não deixa de ser divertido analisar, é ver a direita e principalmente a extrema-direita horrorizada com o fato de um candidato de esquerda ter vencido a presidência lá, né? Só isso já vale aí algumas risadas. Mas, como eu disse, né, também não podemos ficar batendo palma para palhaço dançar. Eu acho que tudo tem que ser analisado bem criticamente. Falando em análise crítica, encerrar aqui o nosso Notícias Comentadas de hoje, falando, eu confesso que sei
muito pouco do caso, mas as pessoas, os movimentos trans, os movimentos LGBT, movimento negro de São José dos Campos estão chamando hoje para uma manifestação aqui na rodoviária, na chamada rodoviária antiga de São José dos Campos, a partir das 18 horas, a concentração contra a transfobia em São José dos Campos. O caso da transexual Lua, que foi atacada, agredida numa pizzaria aqui de São José dos Campos. Não sei a versão da pizzaria com relação a esse caso, mas infelizmente está dando aí em vários informes e como foi prometido aqui por mim, estou abrindo espaço para fazer essa divulgação e falar inclusive do ato. Mas eu, né, repito, independente de ser de esquerda ou de direita, antes de tudo eu sou jornalista e por isso não vou ficar fazendo muitos ataques aqui à pizzaria ou à história em si, porque não sei exatamente o que se ocorreu. A questão é que se houve, e tudo indica que houve sim, como muitos outros casos que a gente acompanha de racismo, de homofobia, de transfobia na cidade, é claro que deve ser punido e o protesto é válido como qualquer outro. A questão é que eu não sei o que houve anteriormente e eu poderia até, concordando ou não, abrir espaço e ouvir também a versão da pizzaria, versão essa que eu não sei. Agora, o que eu sei é a versão de vários outros colegas, amigos, amigas, pessoas que inclusive conhecem a vítima no caso, é, e que trouxeram a versão à tona. Por isso que eu peço você que não está muito a par do ocorrido, acessar aí os grupos, todas as páginas, todas as informações dos grupos de movimento negro, LGBT, trans de São José dos Campos estarem mais cientes disso tudo que eu estou falando. De qualquer forma, pedimos justiça aí para a Lua. Não, como eu disse, não sei exatamente o ocorrido da história, mas toda ação LGBT-fóbica, transfóbica, racista deve ser devidamente combatida. Então, claro, com toda a segurança, a precaução, você que julgar importante estar nesse ato, hoje 18 horas, aqui na nossa rodoviária velha em São José dos Campos. É isso que eu tinha então para falar para vocês no nosso dia de hoje. Muito obrigado quem nos acompanhou ou ainda vai acompanhar e tchau!